E aí, pessoal, tudo bem? Paciente lúpico muitas vezes tem nefropatia parenquimatosa, desenvolve uma nefropatia crônica. Hoje a gente vai ver uma alteração na coluna relacionada a isso. A gente vai ver uma alteração que é o sinal da jaqueta de rugby. Vamos discutir esse caso, vamos lá. Bom, essa é uma paciente feminina, 43 anos. Então, como eu falei, lúpus é relativamente comum na nossa realidade, né? Mais frequentemente associado a pacientes do sexo feminino. E uma das coisas que a gente vê no lúpus é realmente uma alteração, uma nefropatia parenquimatosa, depois se pode desenvolver uma nefropatia crônica. Nesse caso, a gente vai ter diversas alterações de exame, né, que a gente não vai discutir, a gente vai focar depois a alteração óssea, né? A gente vai ver especificamente uma alteração óssea. Mas mesmo assim, a gente tem que mostrar algumas coisas. A gente está na transição tóraco-abdominal. Essa paciente fez o exame, eles estavam suspeitando ou de um tromboembolismo pulmonar ou de abdômen agudo vascular. Veja que aqui na região abdominal você já vê esse catéter, né? É um catéter transhepático, está passando pelo fígado aqui, vem pelas veias hepáticas e chega até aqui a região do átrio direito. Bom, olha só como é importante. Esses pacientes, quando tem nefropatia crônica, muitas vezes faz catéter para diálise e tudo, eles têm trombose em diversos ramos do corpo, né? Então é muito comum ter trombose crônica até ele depois fazer o transplante renal. Nesse caso, eu não estou vendo ainda nenhum trombo, mas já me chama a atenção algumas coisas. Veja que tem alguns vasos aqui, ó, na parede torácica um pouco mais proeminentes. Isso aqui são colaterais. Então eu imagino que esse paciente já tenha, mesmo não vendo o resto, alguma trombose aguda ou crônica, provavelmente crônica, mais superiormente. Eu não vou mostrar, porque a gente não tem a imagem aqui, mas ela tinha uma trombose crônica da cava superior. E além disso, outro achado, olha aqui, ó, região do sistema ásicos, hemiásicos. Essa veia aqui está com um tamanho maior, ela está grande para o tamanho dela. É a mesma coisa. Então, você está tendo uma dificuldade da drenagem venosa lá no tórax, você libera essas colaterais na parede torácica, tudo, vem para a região abdominal, e aí ele vai ser drenado de alguma forma. Vem pela cava, vem pela ásicos, hemiásicos, vem aqui pelo fígado e depois cava inferior vai lá para o átrio, para o coração. Então aqui, ó, tá gorda também, tá engurgitada, sinal que deve ter uma trombose lá em cima, como de fato tem. Bom, tem líquido livre, tem outras alterações. Então, mas vamos ver o que é o foco dessa discussão. Vamos ver os rins dessa paciente. Então, ela tem aqui os dois rins nativos. Veja que esse rim esquerdo, ó, ele tem dimensões reduzidas, ele está menor que o habitual, ele tem áreas de afilamento da cortical, né? Tem calcificação, tem alguns cistos também. Agora, esse daqui, ó, o rim direito, ele também tem uma dimensão pouco reduzida, né? Ele está um pouquinho maior que o outro, tem algumas áreas de afilamento, mas são rins que não estão funcionando. E claro, clinicamente, laboratorialmente, essa paciente é uma renal crônica já, né? Ela tem sinais de nefropatia parenquimatosa, principalmente nesse rim esquerdo, mas laboratorialmente também. Então a gente sabe que a clínica dela é essa. Ótimo, então a gente já chegou a alguma conclusão aqui desses achados. E o que acontece quando você tem uma nefropatia parenquimatosa crônica? Você pode desenvolver um hiperpara secundário, o hiperparatiroidismo secundário. Quando você tem o hiperpara, você pode ter um desbalanço entre as alterações osteoblásticas e osteoclásticas, né? Então vamos ver agora o osso. A gente vai olhar a janela óssea. Só vamos mudar aqui. A princípio, ó, você não vê nenhuma fratura, nenhuma lesão osteolítica, osteoblástica, né? Não tem nada nesse sentido. Mas aí a gente coloca no eixo sagital e fica mais nítido essa alteração. Veja que esses corpos vertebrais apresentam uma textura um pouquinho diferente do habitual. Ele tem linhas aqui na placa terminal mais densas,
você tem a área central mais lucente, né, menos contraste, menos hiperatenuante, e aqui também inferior, né, que é a placa terminal, hiperatenuante. Então você tem essas linhas, hiper, hipo, hiper, hiper, hipo, hiper. Isso daqui é o aspecto, o sinal da jaqueta de rugby, né? Porque fica com aquelas linhas horizontais, né? Procura lá o time da Nova Zelândia, o clássico que tem esse aspecto da camisa deles, né? Então isso daqui é o aspecto de um hiperparatiroidismo. Nesse caso, ele é secundário à nefropatia parenquimatosa. Então aqui o osteoblasto está produzindo mais, né? Tem mais osteoide sendo formado, só que esse osteoide não tem hidroxapatita. Então a representação por imagem, raio-x ou, claro, na tomografia que fica mais fácil, ele fica mais denso. Então faz esse aspecto hiperatenuante aqui, e aí o centro mais lucente, e aí você tem esse padrão de imagem da jaqueta de rugby. Então aqui a gente está vendo uma alteração relacionada ao hiperparatiroidismo, hiperpara secundário a uma nefropatia parenquimatosa crônica que veio de uma paciente lúpica. Bom, gente, era isso que eu tinha para mostrar nesse caso. Espero que tenha ficado claro. Se ficou com dúvida, deixa aí nos comentários que a gente esclarece. Lembra aí, curte o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações que sempre tem conteúdo novo. E também compartilhe nosso material com seus amigos conhecidos, assim a gente divulga cada vez mais o conhecimento médico, conhecimento na radiologia diagnóstica. Muito obrigado e até uma próxima aula.